Boa tarde a todas e todos. Eu queria cumprimentar o nosso presidente em exercício, o deputado Sadi Noel, cumprimentar todos os companheiros deste parlamento que me antecederam na sua fala e que trouxeram a essa tribuna importantes temas para a reflexão. Eu queria abordar 3 questões pontuais. A primeira, deputado Sadi Noel, ao longo das últimas 3 semanas, alguns deputados têm ocupado essa tribuna sobretudo os deputados do interior, para trazer a sua angústia no que se refere à situação para o efetivo exercício e funcionamento dos postos regionais de Polícia Técnica Científica, onde estão instalados os institutos médico-legal. Eu mesma, acompanhando uma comitiva da Câmara dos Vereadores da cidade de Teresópolis, tive a oportunidade de participar de uma reunião com o secretário de Segurança, exatamente a partir da notícia de que o IML daquela região seria fechado, e isso traria, obviamente, um impacto muito grande para o atendimento das vítimas que procuram, dos familiares das vítimas que procuram o Instituto Médico Legal para a liberação de um corpo, por exemplo, ou propriamente a vítima para a realização de algum tipo de exame de corpo de delito. No dia de hoje, nós fomos brindados com uma entrevista do chefe da Polícia Civil, o delegado Fernando Veloso, em que ele relatou de forma muito transparente a situação emergencial com que se encontra o Instituto Médico Legal, sobretudo do centro do Rio de Janeiro, que começou o seu dia de hoje com uma greve, na medida em que os servidores se recusaram a trabalhar, e assiste razão a esses servidores, considerando que não há prestação de serviços de limpeza, e esse serviço de limpeza do Instituto Médico Legal é um serviço diferenciado, considerando a atividade que ali é praticada, e o chefe da Polícia Civil, de uma forma muito transparente, abordou a situação calamitosa que atinge as finanças do Estado, em particular a Polícia Civil, e quero lembrar aqui, por exemplo, que dos 14 milhões, dos 70 milhões doados no ano de 2014, foi designado para a Polícia Civil apenas o valor de 2 milhões para a construção de uma delegacia na comunidade da Maré, que não se efetivou, na medida em que não se efetivou a construção da UPP naquela localidade. E agora, enquanto aguardava ao meu momento do meu pronunciamento, tive a oportunidade de ler uma notícia de jornal que nos diz que já hoje o governador Dornelles liberou cerca de 6 milhões de reais pontualmente para a solução do Instituto Médico Legal. Então, em muito boa hora, essa decisão emergencial foi tomada, mas nós sabemos que o setor de informática está entrando em colapso por falta de pagamento dos servidores prestadores de serviço, a questão das delegacias legais, o próprio deputado Bruno Dauari, que integra conosco a Comissão de Segurança, apresentou para a reunião um pedido de intervenção imediata nas delegacias da região do Norte Fluminense, que precisam de reparos emergenciais, e tantas outras questões que afligem nesse momento a Polícia Civil, e se aflige a Polícia Civil, tem que afligir esta casa, e aflige de modo muito particular o povo do Estado do Rio de Janeiro, que acaba, em detrimento dessa questão financeira caótica, sofrendo, de forma muito direta o reflexo dessas ações. Mas eu também quero falar que no dia de hoje nós realizamos aqui em parceria, nós, Comissão de Segurança Pública com a Comissão de Transporte, uma audiência pública a partir de uma notícia trazida nos jornais de que a Supervia iria fechar o ramal de Belford Roxo em razão das questões de segurança. E apresentava, aquelas reportagens, apresentavam como indicadores dessa situação
às ações ocorridas na comunidade do Jacarezinho. Então, toda vez que se colocava em risco a execução da linha Belford Roxo, em razão disso, havia um entendimento veiculado nos jornais que a Supervia cancelaria essa ação. E um dos deputados que integram a Comissão de Transporte, precisamente o deputado Carlos Osório, foi o primeiro a trazer em plenário e foi o autor do requerimento, junto à Comissão de Transporte e à Comissão de Segurança Pública, para a realização dessa audiência hoje, brilhantemente presidida pelo presidente da Comissão de Transporte, deputado Marcelo Simão. O que é importante dizer é que, de uma forma muito clara e precisa, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, e eu quero apresentar aqui os meus cumprimentos, a fala do Coronel Cândido, que é o comandante do 1º CPA, e do delegado Álvaro Gomes, da 54DP de Belford Roxo, ficou muito claro que não há aumento de indicadores de criminais que autorizem o argumento da questão da segurança pública. E na medida em que a Supervia diz que não emitiu nenhuma nota, mas no momento que a notícia foi divulgada, também não se manifestou para dizer, de uma forma mais transparente e clara, de que o serviço não seria interrompido, o silêncio da Supervia nos fez assentir que realmente aquele ramal seria, a atividade daquele ramal seria encerrado. Então, saímos daqui, essa audiência contou com a presença do secretário de Transporte, essa audiência contou com a presença da agência reguladora correspondente e saímos aqui com algumas recomendações, dentre elas, que se estabeleça um canal de interlocução em tempo real com a Secretaria de Segurança e com as forças policiais, por parte da Supervia, para que episódios eventuais possam ser de imediato solucionados e saímos daqui com a garantia de que não haverá a interrupção da prestação desse serviço pela correspondente concessionária. E, por último, não podemos nos silenciar, já que todos hoje pela manhã, ao lermos o Diário Oficial, tivemos notícia do Decreto 45.680, que faz uma reavaliação das despesas operacionais no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro. Além desse decreto, tivemos a oportunidade de assistir pelos meios de comunicação à entrevista dada pelo governador em exercício, o governador Dornelles. E eu quero me solidarizar aqui com o deputado Zaqueu Teixeira, com o deputado Eliomar Coelho, nas suas observações e críticas que foram apresentadas, né? Há algumas questões que a gente percebe, né, que há um cuidado do governo em excluir dessa redução de 30% do somatório dos valores líquidos relativos ao exercício de 2015, a Secretaria de Segurança, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Administração Penitenciária, né? O prazo de 60 dias para uma reavaliação dessas reduções, mas o fato é que algumas questões ficaram sem esclarecimento. As secretarias, as 5 secretarias que serão, né, extintas, elas são absorvidas por outras secretarias, mas não ficou claro como ficará a questão dos programas que são afetos a essas secretarias. Haverá efetivamente uma redução do custo dessas secretarias, ou os cargos comissionados, que até hoje nós não vimos por parte do governo uma manifestação clara e precisa quanto que vai fazer com esse imenso número de cargos comissionados, né? E quero me permitir a fazer críticas, porque não entendi o que vai fazer o Conselho Estadual para a Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa na Secretaria de Saúde. Será que melhor não seria, já estou encerrando, será que melhor não seria avaliar a alocação dessa secretaria na Secretaria de Direitos Humanos e Assuntos
e assistência social, né? Então, vejo aqui a necessidade efetiva de uma demonstração melhor e mais transparente dos impactos desse decreto efetivamente no custo. E vejo assim, vejo com preocupação uma fala atribuída ao governador Dornelles de que para ele não faz diferença se é reduzir telefone, se é reduzir cargo em comissão. Eu acho que as coisas não são tão matemáticas assim. E quando se fala em racionalização e estudo dos 100 maiores contratos, que contratos são esses? 100 maiores em quê? No orçamento a ele despendido, no número de pessoas contratadas, que tipo de atividade esses contratos colocam. E vejo aqui, né, a vedação da realização de novos concursos pelo prazo de 12 meses, vejo com bons olhos a excepcionalidade no que se refere aos concursos públicos em andamento, sobretudo nas áreas de educação, saúde e segurança, né? E esses programas sociais desenvolvidos. O deputado Zaqueu Teixeira foi muito feliz na sua análise, quando, numa canetada só, nós exterminamos o programa Renda Melhor e o programa Renda Melhor para a Juventude, Renda Melhor Jovem. O alcance do programa Renda Melhor Jovem é garantir o não abandono do jovem aos programas à escola e também, né, garantir que esses jovens tenham um aumento nas taxas de aprovação e conclusão do ensino médio e redução das determinantes de vulnerabilidade da juventude. Nós vemos a todos os dias, isso é de forma recorrente trazida a debate nessa casa, a vulnerabilidade dos jovens e também vejo aqui, ainda no programa Renda Melhor Jovem, o aumento da participação do jovem, dos adolescentes infratores. Então, acho que terminar esse programa que é destinado às classes mais vulneráveis, aquele segmento social que está abaixo da linha da pobreza, eu prefiro ver o término de carro, de veículo, de telefone, ou seja, daquilo que possa trazer ao exercício do executivo algo que seja denominado cargo de representação. Eu prefiro, ao invés de ver extinto esses programas, teria preferido ver um exame mais detalhado no custo do telefone, no custo do carro, no custo da gasolina daqueles que usam o carro de representação. Então, eu espero que essas análises sejam feitas de uma forma mais detalhada e mais precisa. E vi com muita aflição, quero dizer aqui que o meu partido, o PDT, já se manifestou de forma transparente o que pensa a respeito da possibilidade da privatização da água, da questão do saneamento básico, e vi com muita preocupação a questão que já trazida aqui no decreto de um estudo que autorize exatamente em 60 dias as ações relativas à concessão de serviço público, estabelecimento de parcerias público-privadas, incentivos fiscais e privatização de empresas estatais. Então, quero me dirigir de uma forma muito pontual aos servidores da SEDAI que já procuraram o nosso gabinete e dizer que vejo uma janela aberta que pode ser uma iniciativa de uma tentativa de vir à privatização desses importantes serviços e que, com certeza, devem continuar na estrutura da administração pública. Muito obrigada, senhor presidente.